Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aqui com o programa Reflexões para a Vida. O ano está acabando, mas a vida com Cristo só está começando. Então, irmão, vamos começar a desenvolver essa nossa vida com Ele. E hoje eu quero falar sobre o cuidado da missão, ou melhor, o cuidado com os missionários. Deus chamou algumas pessoas para levar a palavra de Deus, em especial, que a gente chama de missionário. São aqueles que foram escolhidos por Deus para levar a palavra para lugares e pessoas que não têm acesso à palavra ou está tendo muita dificuldade. Só que esses que se chamam missionários, líderes ou pastores, primeiro eles têm que ser chamados por Deus. E nós temos que ter cuidado com esses homens e com essas mulheres. Cuidando deles, e cuidado para ver se são chamados mesmo por Deus. Que muitas pessoas bem intencionadas são movidas pelos seus interesses, pelo seu coração, pelo sonho, e não significa que foi movida por um verdadeiro chamado do Senhor. Porque o chamado de Deus, ele é muito sério. E a gente vai ver isso claramente agora quando Paulo e o outro discípulo é chamado para levar a palavra de Deus adiante. A primeira viagem missionária da igreja, para anunciar o evangelho, fazer abrir a igreja. Mas antes deles serem enviados, olha só o que aconteceu. Que eu queria que a gente visse hoje as marcas de um verdadeiro chamado. Diz assim, a gente vai entrar em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaé, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Interessante que Deus seleciona algumas pessoas para um trabalho missionário. Só que esse trabalho missionário tem que ter uma clareza profunda. Mas para isso acontecer, a gente tem que ver o que vem antes. Uma pessoa que é chamada ao ministério, nesse sentido, o primeiro critério é ver a vida que ela tem com Deus. O que é que estava acontecendo com esses irmãos? Eles estavam ali em oração, em jejum, em profunda busca do Senhor. E o Espírito Santo tocou no coração deles e pediu para separar dois homens ali, Barnabé e Paulo. Interessante que antes de chamar eles já tinham uma comunhão com Cristo. Então, uma das marcas do verdadeiro chamado é a vida que a pessoa tem antes do seu chamado. A vida com Deus que uma pessoa tem antes de ser mandado trabalhar diretamente com a obra. Por isso que eu fico pensando naqueles que sentem vontade, têm desejo, mas não fazem o que deve ser feito, que é ter a comunhão com Deus. É viver com Cristo, é viver para Cristo. Então, uma das primeiras marcas que eu fico pensando para a gente avaliar se nós somos chamados ou se convivemos com pessoas que são chamadas por Deus, é o quanto ela tem de comunhão com Deus. E não significa que comunhão com Deus é muitas horas de oração, não. É um compromisso, é uma certeza, é uma busca constante da presença de Deus. Outra marca no verdadeiro chamado de Deus é que esses irmãos que foram chamados, eles estavam em comunhão. Eles estavam na igreja. Eles não estavam sozinhos. O Espírito Santo falou a eles por intermédio do grupo ali. Uma pessoa chamada por Deus, ela se submete a um grupo, uma igreja, uma liderança. Depois esses irmãos vão ser líderes, claro, mas nasceu de algum lugar.
Hoje eu tenho visto muitas pessoas que formam seus ministérios por rebeldia. Toma cuidado, irmão, para tu não ir por esse caminho. O chamado de Deus, ele é maravilhoso. E acontece quando nós nos colocamos debaixo da proteção e da direção de Deus, que Ele dá através da liderança da sua igreja, do grupo que você vive. Às vezes a gente quer fazer as coisas por conta própria, achando que do nosso jeito vai ser melhor. E com isso a gente rompe com aquilo que nós estávamos juntos. Hoje a gente não vê mais ninguém fiel à igreja que se converteu. As pessoas buscam apenas seus interesses. E em nome da fé muita gente tem se enganado, seguindo um caminho perigoso. Então pense nisso. Primeiro, como é que é a tua comunhão com Deus? Segundo, como é que é a tua comunhão com a igreja? Por que você quer ser um missionário? Pense nisso. Outra marca de um verdadeiro chamado de Deus, verdadeiro líder espiritual, é que ele é enviado, é reconhecido pela igreja. E esses irmãos impuseram as mãos sobre eles e oraram, diz ali o texto. Quem vai reconhecer o teu dom, o teu ministério, é a igreja que você congrega. Se você não congrega em lugar nenhum e quer ser alguma coisa, você está começando errado. Você tem que buscar estar em comunhão. E nessa comunhão a igreja vai verificar se você é mesmo uma pessoa escolhida por Deus. E aí sim vai ser enviado a fazer a obra do Senhor. Deus quer transformar a história do nosso mundo. Deus quer transformar a história da tua vida. E para isso Ele vai usar homens e mulheres escolhidos por Ele. E se Deus te escolheu, vá, meu irmão. Vá à luta. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar através da tua vida. Agora, presta atenção. Se você foi escolhido mesmo, ou é apenas um desejo? É apenas uma vontade? O Senhor quer mover o seu espírito sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, e transformar a tua história. E nós precisamos entender que o chamado que nós temos é muito grande e é maravilhoso. Nem todos precisam ser missionários para pregar o Evangelho, mas vai existir pessoas que foram separadas por Deus. Então, irmãos, se essas pessoas foram separadas por Deus mesmo, obedeçam, sirvam, andem com elas, porque isso vai ajudar no ministério. E se você não consegue ver uma liderança funcionando como você desejaria, comece a orar e peça a Deus para transformar a vida desses irmãos. Agora, não seja rebelde, não se levante contra. Deus quer transformar a tua vida e a vida de muitas pessoas, como eu falo. Mas para isso precisamos permanecer como esses homens, em oração, em jejum. E aí Deus vai falar e vai ajudar. Eu creio que essa primeira viagem missionária, ela é uma marca na história da igreja. Primeiro pelos escolhidos, segundo pelo que eles fizeram e o que representa para nós. Hoje muitas pessoas não querem mais ir pregar o Evangelho como antes. Muitas pessoas não querem abrir mão do seu conforto, da sua vida diária. Mas Deus precisa. Não que Deus precisa, nós precisamos de mais gente assim, com disposição, com vontade de ensinar, de orar, de visitar, de cuidar de pessoas. Quem sabe você tem um chamado nessa área. Comece a orar a respeito e sirva a Deus de todo o teu coração. Amém? A gente vai passar um tempo em oração agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Pai querido, queremos chegar diante de Ti, Pai. Quero orar pelo meu irmão que está me ouvindo agora, Pai. Principalmente esses que estão tendo dificuldade em ter tempo de oração, Pai. Não conseguem orar como deviam, nem sabem como. Deus, visita eles, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, toca na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela entenda que viver com o Senhor é falar com o Senhor. E quanto mais a gente fala contigo, mais o Senhor fala conosco. Deus, venha estar nos transformando, Pai. Começar por mim, Pai, para que a gente possa desenvolver uma vida de oração mais intensa e ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite para vocês conhecerem o nosso site, se inscrever no nosso canal no YouTube, para receber sempre informações a respeito do nosso trabalho e de tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Entra lá e conheça lá os projetos missionários, tem as fotos, tem as atividades. Eu creio que Deus tem muito para mostrar para você. Então se inscreva, entre no nosso canal, seja um seguidor nosso. E de repente você quer receber essas mensagens pelo WhatsApp, mande o recado com o seu nome, falando que quer receber essas mensagens. Tá bom? E se você quer aprender um pouco, quer conversar, de repente a gente pode marcar uma videoconferência aqui e trocar uma ideia. Porque tem muitas pessoas que moram longe, e eu tenho feito assim. Mas tem muitas pessoas que a gente tem visitado para ensinar a palavra de Deus. Se tem algo que transforma as nossas vidas, é quando a gente abre tempo e coloca o Senhor como prioridade. De que maneira? Tirando um dia, uma hora na semana, para estudar junto com outros irmãos a palavra de Deus. Tá bom? Então, meu irmão, se você quer receber essas mensagens, se você quer receber uma oração em sua casa, por favor, mande o recado. Dependendo do lugar, não vamos dizer que a gente vai em todos os lugares, mas na medida do possível a gente manda pessoas que moram perto dessas casas. Deus quer fazer uma grande obra em nossas vidas. Amém? E eu quero agradecer aqueles que têm contribuído, têm mantido esse programa no ar. Tem sido um desafio um dia após o outro. E agradeço, continue orando. E obrigado pelas contribuições que têm ajudado. De repente você queira nos ajudar. Nós não apenas fazemos o programa de rádio, a gente faz panfletos, a gente distribui cestas básicas. Toda a contribuição que vem nos ajuda a levar o Evangelho um pouco mais longe. Esse final de semana a gente fez uma janta para os moradores de rua. Tinha mais de 100 e poucos moradores lá. E a gente serviu uma janta fora de série. Então, irmão, se você quer continuar abençoando a obra do Senhor, abençoando esse trabalho, nos ajude. Mas em amor, assim, na boa. Não ajude esperando que Deus vai te ajudar, porque Deus já te ajudou. Ajude porque é uma forma do Evangelho se prolongar, ser propagado e muito mais longe. Queremos transmitir a palavra de Deus a muitas pessoas. Amém? Obrigado. E siga a gente no nosso canal e compartilhe realmente essas mensagens. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.